Pessoal, antes de começar a aula, não sei se alguém aqui tem cachorro, eu estou fazendo algumas doações, tá? Eu tinha cachorro, mas eu não tenho mais. Fiz uma casinha de cachorro com uma com uma caixa d'água, tá? Tem 3 postes de ração de ferro, se alguém quiser. E um portãozinho de madeira. Se alguém souber que tá querendo, fala comigo aí. Ok. Bom, galera, hoje falaremos sobre ordens mundiais, aula de número 12, ok? Agora entramos na geopolítica purinha, tá bem? Não sei se vocês gostam de geopolítica, mas veremos. Bom, o que são ordens mundiais, né? Deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra para verem melhor. Uma ordem mundial, né, também chamado geopolítica mundial, é a capacidade de um país exercer sua hegemonia. O que é hegemonia? O que é? Quem sabe? Ninguém Hegemonia sabe o que é seria hegemonia. o poder do país como única potência mundial? Sim, quando você é hegemônico, você tem uma superioridade, né? Essa superioridade mundial, ela pode ser econômica, pode ser militar ou diplomática, né? Então, é você exercer o seu poder, né? Entre as nações do mundo, tá? Então, existe uma hierarquia de países, tá? Sendo alguns extremamente poderosos, tá? Chamados de potências mundiais. Então, quando eu digo que um país é uma potência mundial, eu estou dizendo que ele tem uma superioridade econômica, diplomática e militar. E outros bastante frágeis no ponto de vista econômico, militar e territorial e às vezes até populacional. Porém, é uma situação que é sempre provisória. Isso não. Peraí. Enfim. Saúde. Eu até me perdi aqui. Bom, isso sempre provisório, tá? Uma potência mundial não quer dizer que ela vai ser uma potência mundial para sempre. Né? Então, como a gente vai estudar aqui hoje, já existiram várias ordens mundiais, tá? E ela pode mudar. Ela pode ser unipolar. Unipolar quer dizer que um país apenas possui essa potência mundial. Ela pode ser bipolar, né? Ou até multipolar, mais 3 ou mais potências mundiais. Tá? Eu destaquei aqui para vocês 3 momentos da história em que tivemos ordens mundiais diferentes. Tá? 3 ordens mundiais diferentes. Ok? Bom, a primeira delas ocorreu antes antes e pós guerras mundiais. Tá? Então vamos lá. No início do século XX, antes das 2 guerras mundiais, havia uma ordem mundial multipolar. Tá? Quem eram esses países? Tá? Reino Unido, Alemanha, Japão, Estados Unidos e Rússia. Por mais
que eu diga para você que é multipolar, sempre vai ter uma nação que se destaca, tá? Então, eu citei Reino Unido, Alemanha, Japão, eu citei 5 países. Porém, você vai ter aí a predominância de um. Neste caso, a predominância era do Reino Unido. Tá? Reino Unido era a maior potência mundial de todas, né? Não sozinha, né? Mas ela se destacava junto, entre as outras. Tá? Isso é histórico, tá, gente? Lembrando lá da primeira Revolução Industrial, né? Eles tiveram todos os fatores que ajudaram a isso. Bom, aí beleza. Este era o cenário antes da Primeira Guerra Mundial. Aí é o seguinte, a partir de 1945, ou seja, após o final da Segunda Guerra Mundial, essa ordem mundial desmoronou, acabou. Tá? Por quê? Vamos lá. Aonde foi o foco das guerras mundiais? Foco foi na Europa, né? Países de outros continentes participaram das guerras mundiais. Porém, o foco foi na Europa. Alemanha, França e Inglaterra sofreram enormes perdas militares, econômicas, armamentos, ou o próprio território mesmo foi destruído. Tá? Japão, nem se fala, ficou destruído com as bombas atômicas que os Estados Unidos lançaram lá. Que aí aqui, gente, eu estou citando a União Soviética, tá? Porque com a Revolução Russa, a Rússia deixou de ser Rússia e junto com outros países formaram a União Soviética. Então, olha só, os Estados Unidos saiu como vencedor na Segunda Guerra Mundial, tá? Japão foi destruído, os países europeus foram destruídos, então os Estados Unidos saiu por cima. Assim como a União Soviética também saíram como vencedores. Tá? Isso tornou esses únicos 2 países hegemônicos neste período. Então, depois das 2 guerras mundiais, nós tivemos uma mudança. Aí nasceu a nova ordem mundial bipolar, tá? Representado pelos Estados Unidos e a União Soviética. Okay? Porque os dois saíram vencedores. Não sofreram tanto com as guerras, então eles puderam fazer suas economias crescerem. Né? Então, 2 superpotências com enorme poder militar, tá? Que era representado principalmente pelo desenvolvimento de armamentos nucleares. Para você ser uma potência, não basta você ter só dinheiro, não, tá? Você tem que ter dinheiro e tem que ter potência militar, ok? Isso é muito importante, faz parte, sim. Se esses 2, por algum motivo, resolvessem entrar numa guerra, tá? Eles conseguiriam destruir o planeta, tornar o planeta inabitável, porque armamentos nucleares pesados que eles possuem. A moeda norte-americana, né, o dólar, passou a ser a mais usada no comércio internacional, né? Que antigamente, né, hoje tudo é dólar, né? Tudo que você vai comprar hoje é dólar, não, é dólar, dólar, dólar. Antigamente era a libra esterlina, que era do estado do Reino Unido. Mas como o Reino Unido perdeu seu espaço, né, o dólar passou a ser a moeda mais importante. E a União Soviética saiu fortalecida com enorme ganho de território. O território da União Soviética, imagina, a Rússia já é o maior país do mundo. Agora imagina ela fundida com vários outros países. Né? Então, assim, para vocês terem ideia, com a extinção da União Soviética, surgiram 15 países. Então, só a Rússia sozinha já é o maior do planeta, então o território deles era gigante. Então, o mundo passou a ser dividido em 2 blocos políticos militares. Aí, gente, o seguinte, essa ordem mundial, tá? Que hoje é a mais falada, né? Que é a ordem bipolar, que era representada pelos Estados Unidos e a União Soviética. Elas representaram um momento muito importante de grupinhos de amigos, vamos dizer assim.
O Lucas, capitalista, tinha o grupinho dele, que era chamado o Bloco Ocidental, ou também Bloco Capitalista, né? Liderado pelo Lucas, Estados Unidos. Do outro lado, tinha o bloco representado pelo Luiz, né? Luiz representava o bloco comunista ou socialista, que era liderado pelo Luiz, União Soviética. Nessa luta, os dois não queriam sair na porrada, né? Até porque se os dois saíssem na porrada, os dois são muito grandes, são muito fortes, né? Eles iam destruir tudo, né? Porque um ia voar para um lado, para o outro ia acabar destruindo tudo, né? Então eles ficaram com aquela briguinha para saber quem era mais influente no mundo, ok? Então eles dividiram o mundo em dois blocos. Literalmente o mundo era dividido em dois blocos, tá? Vocês já até ouviram o termo cortina de ferro, né? Que dividia a Europa em lados capitalistas e socialistas, Muro de Berlim, né? Então aí já vamos entrar na Guerra Fria, tá? Então essa briga do Luiz e do Lucas, como eles não quiseram cair na porrada, porque eles sabiam que ia causar um estrago muito grande, ia ser prejuízo para ambos, né? A briga entre os dois foi chamada de paz armada, tá? Porque na verdade era uma briga para disputar qual dos dois tinha maior hegemonia mundial, tá? Então, como que eles demonstravam isso? Eles queriam demonstrar sua superioridade conseguindo mais aliados, tá? Então, era mais ou menos quem tinha mais amiguinhos, que era do mais puxa-saco, né, deles também. Então, esse período não foi um conflito direto, militar direto. Foi chamado de paz armada, tá? Foi uma disputa econômica, política e psicológica. Então, por exemplo, o Luiz, né? Não, Luiz não, o Lucas, né? Ele foi e comprou um carro novo. Ele comprou um Corolla 2018, tá? Melhor, comprou um Corolla 2020, né? Carraço, né? Aí os amigos deles, né? O Lucas tem um carrão, Corolla 2020, vão dar um rolê, pegar a mulherada. Aí os amigos foram todos lá com ele, entraram no carro dele, foram dar um rolê, né? Tal, né? Curtir a baladinha, beleza. Só que o Luiz, né? O Luiz também queria ter um carro para chamar os amigos, né? Aí o Luiz foi, né? E comprou, foi lá e comprou vou pensar um outro carro bom aqui, um Civic, um Honda Civic, tá? Comprou um Honda Civic, tá? 2021, né? Já saiu o modelo, já quis comprar o 2021. Aí ele foi e comprou, bacana, tá? Aí conseguiu os amiguinhos dele também, beleza. Aí o seguinte, os Estados Unidos, né, o Lucas Estados Unidos, ele, além de conseguir os seus aliados, tá, ele fazia pressão psicológica na população do bairro, dizendo que a turminha do Luiz era uma turminha, tá, comunista, socialista, né, e queria proteger o bairro do Luiz. Não fica andando com esse povo não, com esse pessoal aí, tá? Só quer ditadura, só quer controle do povo, fica controlando o povo, atrapalha o nosso comércio, né? A gente quer fazer o nosso comérciozinho aqui, né? Ele fica atrapalhando, fica com esse negócio de igualdade, coisa brega de igualdade social. O que é isso? Vamos nos proteger, vamos viver o liberalismo econômico, tá? O neoliberalismo até, liberdade de expressão. Então, vamos nos proteger o bairro contra o Luiz. Então, foi assim que os Estados Unidos foi fazendo um poder mental com a população dos países que tentavam ser seus aliados, né? Em contrapartida, o Luiz, socialista, comunista, União Soviética, queria fazer o povo ficar do lado dele e proteger o mundo
né, no nosso caso, o bairro, né, do sistema capitalista do Lucas, porque o sistema capitalista gera desigualdade social, gera pobreza. Então, o mal do mundo é o capitalismo. Os Estados Unidos estão fazendo mal para o mundo. Então, temos que proteger o mundo contra essa força agressiva, essa exploração da mão de obra trabalhadora, porque o burguês, né, ele quer explorar sua mão de obra. Enquanto ele está lucrando, ficando rico com o sistema de produção, você está recebendo meros salários que não dá para você se sustentar. Né? Então, ele queria proteger o bairro contra a exploração que o sistema capitalista fazia com a nossa mão de obra trabalhadora, enquanto os grandes empresários enriqueciam. Então, ele queria proteger o mundo contra eles e pregava a igualdade social para todos. Né? Todos temos que ser igual, não queremos desigualdades sociais no mundo. E assim, a União Soviética quis proteger o mundo pregando esses pensamentos. Tá? É claro que cada um conseguiu montar a sua turminha, cada um tinha o seu grupinho. Né? Podemos dizer que a Europa ocidental e a maior parte da América ficou do lado dos Estados Unidos. Né? Na América, a gente pode tirar aí alguns países específicos, né, como Cuba. Né? Olha só, Luiz conseguiu um aliado da rua do Lucas. Olha só, o vizinho do Lucas virou aliado do Luiz, que mora no outro bairro vizinho. Olha só. Tá? Isso é importante para o Luiz, porque o Luiz tem uma fonte direta de observação. O vizinho vai ficar tomando conta da vida dele. Se o Luiz quiser fazer um ataque surpresa no Lucas, ele pode, porque ele tem um vizinho ali. Nessa época, a União Soviética mandou muitos armamentos, abasteceu muito Cuba nessa época. E teve outros países da América também, não foram só esses, não. Tá? Teve outros também, ok? E do lado da União Soviética você teve aí o leste europeu, né, que são aqueles países tops, né, como Armênia, Moldávia, Azerbaijão, Azerbaijão já é Ásia, desculpa. Ucrânia, Polônia, só país top. Tchecoslováquia, que antigamente era Tchecoslováquia, Iugoslávia, né? Estônia, Letônia, só país top que estava do lado do Luiz. Né? Enfim, no fim da história, né, nenhum dos dois estavam preocupados em melhorar a qualidade da população. Né? Eles só queriam se enriquecer, formar. Aí o seguinte, tá? Tem até um mapinha aqui, tá? Mostrando os países que faziam parte de cada um. Tá? Não sei se dá para vocês verem aí. Aqui, o rosinha, né, eram os países capitais desenvolvidos. O verdinho eram os países socialistas, tá? Alguns países da África, aqui, ó, Cuba, né? Leste europeu, né? Uma galera aí da Suécia, da Ásia, né? Aí, o seguinte, essa galera, né, eles estavam mais preocupados em seu crescimento econômico e militar do que com a própria população. Né? Para mostrar superioridade, depois eu dei o exemplo aqui do carro, esse exemplo, essa analogia, eu estou me referindo, na verdade, a mísseis. Eu estou me referindo à corrida armamentista, para ver quem tinha mais armas, quem tinha mais tanque. Aí eu tenho um tanque novo, aí eu tenho um avião de guerra novo. Né? Também começou uma guerra com espaço sideral, né? Mandar foguetes. Né? Então, nessa época, desenvolveram muitas tecnologias que existem hoje, de GPS. GPS é um. GPS nasceu na Guerra Fria. Tá? O que é o GPS? Os caras mandaram foguete para o espaço, dentro do foguete, junto com o foguete, soltaram um satélite, e esse satélite manda dados de posicionamento global. Tá? Então,
a corrida por tecnologia espacial, né? Então, não sei se vocês já ouviram, né? Hoje a Rússia, na antiga União Soviética, tem muito na área espacial, eles são muito desenvolvidos, né? Já enviaram muitos foguetes para o espaço, né? Então, questão de armamento pesado, esses dois países são tops até hoje, né? Porque nesse período eles desenvolveram muito. No fim da história, né? Com os dois lá na disputa, né? No fim deu ruim para a União Soviética. Por quê? Tá? Porque é o seguinte, os Estados Unidos esbanjava, mas os Estados Unidos tinha de onde tirar. Né? É a mesma coisa que o pai do Lucas, ou desculpa, o Lucas mesmo. O Lucas, ele é médico cirurgião consagrado no mundo inteiro. Tá? Ganha aí 50 mil por mês. Então, para ele comprar um Corolla, ele não precisa fazer força. Ele compra à vista. Né? Só que para o Luiz comprar um Honda Civic, né, o Luiz é um advogado. Né? Ele é um advogado, né, e ganha lá, sei lá, 5 mil reais por mês. Né? Aí ele vai ter que dar uma entrada e dividir 24 vezes para pagar, perder de vista o Honda Civic dele. Né? Então, no final das contas, o Luiz vai ficar endividado. No final do mês, ele vai faltar comida dentro de casa porque ele gastou dinheiro com coisas desnecessárias. Tá? Mas o Lucas não. O Lucas comprou, pagou o carro, já está pago e o estoque de comida da casa dele vai estar cheio. Porque ele tem de onde tirar recurso. Então foi assim que a União Soviética se deu mal. Tá? Porque a União Soviética quis esbanjar uma coisa que eles não tinham, que era poder econômico. Poder militar. Gente, armamentos militares são caros. Tanques, submarinos, corrida espacial, corrida armamentista, isso é caro. Enquanto eles estavam fazendo isso, a população da União Soviética estava passando fome. Então, acabou que, com essas crises que aconteceram dentro da União Soviética, né, principalmente gerado pela fome, né, porque a população foi abandonada pelo governo que estava preocupado em ficar esbanjando. A União Soviética entrou em colapso, teve crises econômicas e a população foi às ruas, tá? Pedindo o fim e conseguiram derrubar o ditador e conseguiram o fim da União Soviética. Tá? Isso foi no início da década de 90, tá? 1991. A União Soviética entrou em extinção. Aí, a União Soviética acabou, todos os 15 países nasceram, né, independentemente, formaram países independentes, e os Estados Unidos saíram como vencedor. Né? Por mais que hoje a Rússia não seja mais uma potência mundial, tá? Todo aquele armamento que ela produziu durante a União Soviética, corrida armamentista, corrida espacial, eles ainda têm. Né? Quebraram economicamente? Quebraram. A economia deles hoje é pior do que a do Brasil. Você vê como que tá ruim. Mas, porém, todavia, a questão militar dos caras tá lá. Eles não usaram, tá guardado lá. Então, os caras hoje continuam sendo uma potência militar. Não é mais uma potência mundial econômica, mas militar, sim. Inclusive, tem até uma discussão se a Rússia é ou não é mais uma potência. Né? Porque questão militar é importante, entra nos aspectos. Né? De forma geral, não é mais considerado. Tá? Se alguém te perguntar, não. Rússia não é mais uma potência mundial. Porém, você pode dizer, militarmente, eles têm uma... é forte, tá? É tão forte porque os Estados Unidos não têm audácia de entrar numa parada com eles até hoje. Não tem. Porque até hoje, se acontecer, dá ruim. E para mim, na minha opinião, você pode até perguntar a opinião do Daniel depois, a Guerra Fria, ela ainda continua. Tá? Pelos bastidores, mas ainda não terminou. Por exemplo,
Vou dar alguns exemplos soltos aqui. Tem um país chamado Geórgia, né, que está tendo alguns conflitos de separação, né? Algumas regiões queria se separar. Aí a União Soviética ficou do lado de um lado e os Estados Unidos ficou do outro. Então, dentro da Geórgia, teve algumas pessoas que os dois países estavam apoiando, né? Outro exemplo, Coreia, né? A União Soviética tomou conta na época da Coreia do Norte e os Estados Unidos tomou conta da parte sul da Coreia. Desmembrou e hoje tem a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Coreia do Norte socialista, Coreia do Sul capitalista. Né? Guerra do Vietnã também foi um outro exemplo. Né? O Vietnã tinha o Vietnã comunista, o Vietnã capitalista. Teve, né, os Estados Unidos se deram mal nessa daí. Tá? Mas, enfim, até hoje tem grupos, né, formados. Por exemplo, já ouviram falar na OTAN? OTAN é um grupo apoiado pelos Estados Unidos. Né? Os aliados dos Estados Unidos, né, do OTAN formam esse grupinho. Né? Assim como tem um outro grupo até hoje formado pela Rússia. Tá? Enfim, Serafim, dando prosseguimento, enquanto esses dois países ficaram lá brincando, né? Aí eu tenho isso, aí eu tenho aquilo, aí gastando dinheiro, né, com coisas, né, digamos, inúteis. Tá? Outros países que não tinham nada a ver com a história estavam correndo por fora, né? Então, enquanto os dois estavam lá, eu vou gastar com arma, eu vou mandar um foguete, eu vou à Lua, oh, eu fui à Lua, que legal. O que tem de bom lá? Nada. Né? Gastando uma nota. Os países que antigamente formavam, né, a primeira ordem mundial, lá antes das guerras mundiais, estavam se recuperando. Né? Alemanha, França, Reino Unido, Japão, que foram destruídos, né, com as guerras mundiais, estavam se reconstruindo. Já devem ter ouvido falar no Plano Marshall, né, no qual os Estados Unidos financiou a reconstrução de vários países. Né? Então, esses países foram correndo por fora. Então, com o fim da Guerra Fria, a extinção da União Soviética, a gente não teve uma ordem mundial unipolar com os Estados Unidos. Tá? Porque outras nações conseguiram crescer novamente e subir e se tornarem novas potências mundiais. Aí a gente cita aí o Japão, que teve uma reconstrução fantástica, fantástica. Eu digo fantástica, que eu sou fã, porque os caras investiram em educação. Tá? Os caras foram muito inteligentes, investiram em educação. O país cresceu muito. Hoje, se eu falo com você em tecnologia, o primeiro país que vai vir na cabeça de vocês aí vai ser Japão. Robô. Eu falo robô, tal. Japão, japonês. Né? Então, o Japão cresceu e voltou a se tornar uma potência mundial. Aí, aqui, no caso, a gente está falando aqui União Europeia, que hoje em dia, com a formação do bloco, né, é difícil você separar os países, porque o bloco é tão intenso que é considerado como se fosse uma coisa só. Tá? Então, a gente cita aí a União Europeia como uma potência mundial. Né? A gente sabe, né, que dentro da União Europeia você tem a França, Alemanha, Reino Unido, que são os maiores, tá? Carregam o resto nas costas. Tá? Com um destaque aí para a Alemanha. Mas a gente vai tratar aí a União Europeia como um todo. Né? E uma novidade, né? Quem nasceu aí? A China, quem diria? China se tornou uma potência mundial, galera. Olha só como que as coisas são. Né? A China se tornou um país urbano no início do século e já se tornou uma potência mundial. Que doideira. Né? Então, a gente tem aí, podemos citar então 4 potências mundial multipolar. 4 não, 5, né? União Europeia, Japão, não, 4 mesmo. China e Estados Unidos. Essas são as atuais potências mundiais. Tá? Falando um pouquinho citando aqui a questão da União Soviética, como eles eram um país comunista, não é mais, tá? A Rússia hoje não é comunista, tá, gente? Não sei se alguém pensa.
Rússia hoje é um país capitalista. Tá? Como a União Soviética era um país comunista, eles não pregavam desenvolvimento liberalismo econômico, eles ficaram atrasados tecnologicamente. Tá? Então, inovações tecnológicas eles só tiveram acesso depois do fim da Guerra Fria. Então, eles hoje ficaram atrasados principalmente por causa disso. Tá? Bom, então hoje a gente tem aí uma nova ordem mundial, né, que a gente cita hoje como multipolar, tá? Nasceu depois do fim da Guerra Fria. Né? E as relações entre esses países são muito interessantes, né? Porque você tem do lado Estados Unidos, né, como destaque, né, militarmente e economicamente, Estados Unidos ganha de todo mundo. Tá? Em todos os aspectos, os Estados Unidos está à frente de todos. Né? Qualquer aspecto que você quiser falar, os Estados Unidos é que manda. Os Estados Unidos, eles, querendo ou não, eles controlam a economia e a geopolítica mundial. Né? Não sei quem gosta de política aí está acompanhando. Tá? Do outro lado do planeta, você tem a China. China hoje tem a segunda maior economia do mundo, tem uma economia muito forte e a China e os Estados Unidos hoje vivem, como que eu vou dizer? Digamos que eles têm eles têm conflitos ideológicos, têm conflitos por mercado de venda de produtos, tá? Então, por exemplo, o Brasil hoje comercializa com os Estados Unidos e com a China. São os maiores comércios do Brasil. E então, todo mundo quer negociar com os dois. Então fica essa briga. São duas potências econômicas que hoje têm grandes disputas por mercado. Né? Inclusive, essa questão do coronavírus atenuou esse conflito. Né? Os Estados Unidos falou que a culpa da propagação é da China. Algumas pessoas falam até que a China inventou isso daí para poder controlar a economia mundial. Tá? Enfim, correndo por fora aí você tem o Japão e a União Europeia também, que tem uma importância no mercado mundial enorme. Beleza, galera? Dúvidas? Nenhuma. Tá de boa, Jada. De boa? É, tranquilo. Show. Não é muito difícil de entender, não. Tá explicando tranquilo. Beleza, galera. Então, por hoje é só. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Até a próxima aula.